Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou falar sobre os referendos, tal qual já passou um certo tempo desde o dia da votação, mas eu me sinto na obrigação de falar a respeito deles, no caso do resultado, porque quando eu posto algum vídeo, normalmente eu recebo algumas mensagens ou pelo Instagram, até pelo Facebook. Dias atrás eu fui descobrir que tinha mensagens ali que era para eu aceitar, porém era, enfim, um pouco antigas as mensagens, então eu só meio que pedi desculpa às pessoas que me mandaram mensagem. Mas eram poucas pessoas, então foi fácil de resolver o problema. Só que ainda me surpreendi pelo fato de que recebi mensagens pelo Facebook, normalmente é pelo Instagram ou até mesmo pelos comentários do vídeo. E naquele vídeo que eu postei aqui no canal a respeito dos referendos, de como seria a votação, o que estaria sendo votado, e no fim, acabou que não deu em nada, eu não fiz um vídeo posterior. O último vídeo foi sobre o passeio ali no Parque Nacional das Gravuras Rupestres, e eu acabei pensando, olha, não tem necessidade de fazer um vídeo falando a respeito do resultado dos referendos, porque não teve, ou na verdade foi a falta de quórum. Só que depois que eu vi as mensagens, eu pensei, cara, não adianta eu iniciar um vídeo e não fazer um outro explicando se deu bom ou se deu ruim, enfim. Com isso, estou fazendo esse. Porém, não vou fazer um vídeo somente sobre isso. E sim, sobre os referendos, os atrasos, ao meu ver, que existem na Itália se comparado aos demais países da Europa, e também sobre o processo de cidadania italiana, tal qual ainda não foi realmente decidido, só que o decreto já virou lei, a lei já passou e com isso já chegou na corte italiana. Mas ainda não teve um desfecho, por quê? Terão umas próximas discussões a respeito desse tema que talvez possam ser alteradas algumas coisas, sendo elas alterações boas ou alterações ruins. Mas vamos por partes, pessoal. Primeiro falarei a respeito do resultado dos referendos. Não sei quando você assistirá esse vídeo, mas no mês de junho de 2025 foi votado 5 referendos, tais quais 4 eram a respeito de trabalho e o quinto seria a respeito da cidadania italiana, que no caso seria basicamente para diminuir o tempo para que estrangeiros pudessem ser naturalizados. Então passaria de 10 para 5. Mas o que aconteceu? Como eu expliquei no primeiro vídeo, explicando ali certinho como que era cada referendo e tudo mais, para ser levado a sério, vamos dizer assim, tinha que atingir pelo menos 50% do quórum. Menos que isso, não chegaria ao quórum. E não chegando ao quórum, qualquer voto que tivesse feito não teria sido levado para frente. E foi o que aconteceu. As pessoas foram votar, infelizmente pouquíssimas pessoas foram votar e nem sequer chegou a 30% do quórum. Então, o que aconteceu? Por mais que eu tenha ido, talvez você tenha ido e outras pessoas tenham ido votar, não serviu de nada. Por quê? Porque não chegou aos 50%. Nada referente ao trabalho foi alterado, continua tudo a mesma coisa e também a questão da cidadania continua a mesma coisa. Se você for estrangeiro e quiser se naturalizar italiano, você tem que ter 10 anos registrados aqui na Itália e tem que ser oficiais, não pode ser ilegais. E uma observação, né, pessoal? Antes de fazer esse vídeo, obviamente eu pesquiso para não falar besteira. E o mais engraçado disso tudo é o quê? Desses 5 referendos que foram votados, a porcentagem de sim foi basicamente de 60 a 90. Então, assim, bastava apenas mais 20% da população ter participado disso que as coisas teriam sido alteradas. Mas, infelizmente, pessoal, o engajamento das pessoas que têm o seu direito ao voto não está sendo útil para nada. A Itália continua sendo um país muito atrasado se comparado a outros países mais desenvolvidos na Europa. E é triste, assim, para não falar mais coisas, porque, assim, eu só tenho 2 anos de Itália, mas com 2 anos de Itália, eu vou falar exatamente o que está aí no título. Viver é diferente de visitar. Parece uma coisa óbvia, mas você só vê o quão verdadeiro é essa frase quando você vive. Agora, quais seriam os atrasos, ao meu ver, que existem na Itália, quando você compara a Itália com os demais países que são desenvolvidos aqui na Europa? Por mais que a Itália seja um país europeu e que muitas pessoas achem que quem vive na Europa são pessoas ricas e tudo mais, como eu falei para vocês, viver é diferente de visitar. Se você visita, você vai nos pontos turísticos, você vê pessoas que têm grana, você vê pessoas que estão vivendo o seu momento de lazer. Porém, a partir do momento que você escolhe viver no país, você verá que não é desse jeito que você estava vendo quando você visitou. Na última década aqui na Itália, cerca de 10% da população entrou na pobreza extrema, ou também posso dizer uma pobreza absoluta, não sei. Mas o que acontece? 10% da população, ou para ser mais exato, 9,8% da população, entrou nessa pobreza absoluta. Com isso, quase 10% da população vive sem acesso a bens ou direitos essenciais. E a outra questão foi a eliminação do Renda do Cidadão, que, se comparado com o Brasil, seria basicamente um Bolsa Família, um Auxílio Brasil do antigo governo, tal qual ajudava famílias muito pobres, mas a partir desse momento, que não existe mais, agravou ainda mais a situação deles. E deixando claro, pessoal, auxílios do governo devem existir, mas não podem fazer com que você viva com esse bem, e sim você utilize ele para mudar a sua situação.
A partir da hora que você utiliza esse bem para você viver com esse bem para sempre, isso não vai mudar em nada a sua vida. Você vai continuar do jeito que você está, vivendo com migalhas dadas pelo governo. Porém, na situação aqui da Itália, se nem sequer você tem acesso a um auxílio do governo, daí mesmo que você não tenha a chance de você sair de onde você está. Até mesmo você pode tentar buscar seus meios, você pode trabalhar com afinco, mas não é fácil, não é fácil. É muito fácil a gente julgar a situação do próximo, sendo que a gente não está na situação do próximo. Agora, quando você utiliza essa visão um pouquinho mais abrangente, ou você opta por viajar para alguns países, ou até mesmo não precisa nem viajar para países, sim por cidades, você vai ver que a disparidade de uma população é totalmente contrária a outra população com uma renda maior. Então, para fechar essa parte, auxílio do governo deve existir, mas não para você viver dele, e sim você utilizar ele como um meio para você sair da sua situação precária. Agora chegamos no sistema judicial, que é o mais curioso de tudo. Aqui na Itália, hoje, vivendo há mais de 2 anos, eu vejo o quão paralisado, estagnado está o judicial aqui na Itália. E não só paralisado, né? E sim sobrecarregado, especialmente nos processos de reconhecimento de cidadania. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu finalizei o meu processo de reconhecimento de cidadania, eu finalizei pelo meio administrativo. Porém, assim que eu finalizei o meu processo, eu já estava auxiliando a minha família a fazer o processo judicial deles. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com pelo menos ali mais 100 pessoas que eram da minha família, no caso, os basqueiros. Fui falando com cada um deles para ver quem é que tinha interesse. Muitos disseram que não tinha interesse, outros disseram que não tinham dinheiro. E por que eu digo isso? Eu fui atrás de familiares. E a gente não tinha como se fosse amizade nas redes sociais, ou a gente não se conhecia pessoalmente. A gente apenas existia e eu tive que procurar ali pelas redes sociais até encontrar pessoas que tivessem o sobrenome Basqueiroto, e com isso eu entrava em contato com elas, explicava a situação e via o que acontecia. Infelizmente, não foram muitas pessoas que se interessaram, e com isso a gente fechou num grupo seleto de 20 pessoas. Iniciamos esse processo judicial, que no caso foram 2 processos. Em cada um deles botamos 10 pessoas. E desde 2024, que foi quando a gente iniciou os 2 processos, o processo se encontra do mesmo jeito. A única coisa que ocorreu foi a escolha do juiz. Esse aí é um simples exemplo para você entender como se encontra a situação aqui do judiciário. Um processo que já iniciou ano passado, não sequer teve movimentação, eu imagino que se você for olhar ali por uma questão de velocidade, eu acredito que a gente só vai ser realmente atendido ou ter novas atualizações a partir de 2026. E antes não, antes você levava ali até 6 meses para você ter uma alteração, ou no máximo 1 ano. Então assim, já estamos em 2025, daqui a pouco já chega final de 2025, se chegar até final de 2025, podemos dizer que levou 1 ano para ter uma alteração. Mas do jeito que está a situação aqui na Itália, pessoal, de querendo mudar tudo, dificultar ainda mais a situação, que na verdade já conseguiram, né? Aprovaram o decreto, depois o decreto virou lei, aprovaram a lei. Agora resta saber se na corte terão alterações que ajudarão ou prejudicarão os descendentes de italianos. Outra questão também é a falta de digitalização. Aqui na Itália é muito normal, mas muito normal mesmo, eles ainda estarem utilizando papel. Por mais que o papel tenha que ser utilizado, obviamente tem que ter a versão digitalizada para facilitar o acesso, para facilitar todo o processo. Mas aqui eles costumam utilizar apenas o papel. Não vou dizer que não existe digitalização, mas não é algo normal. E também a outra questão, né, pessoal? A infraestrutura, que é muito precária. Por mais que tenham pessoas trabalhando, é necessário sim contratar ainda mais pessoas, agilizar, encontrar meios para agilizar esses processos judiciais. No Brasil já é uma coisa desse jeito, só que o Brasil tem um tamanho continental. Então processos do tipo envolvendo família, que eu poderia citar de familiares ou conhecidos meus, já se encontram em ativos ali por mais de 10 anos. Então assim, já faz 10 anos que o processo foi iniciado. Quanto de coisas que não são mudadas em 10 anos, pessoal. As coisas mudam em 1 semana, as coisas mudam em 1 mês, em 1 ano. Agora imagine em 10, 15. E eu tenho quase certeza que não é nem 10, e já passou até mesmo de 15 anos. E não teve um resultado. Então assim, no Brasil já é ridículo algo assim, só que dá para você aceitar de certa forma, porque pelo tamanho do Brasil. Agora aqui na Itália, que é um país desse tamanho, se comparado ao Brasil, não dá para entender, pessoal. Não dá. E agora, chegamos na parte da economia estagnada aqui na Itália. A dívida pública aqui na Itália já atinge 130% do PIB. Devido à burocracia excessiva, corrupção, evasão fiscal e um mercado de trabalho rígido, as coisas não avançam, as coisas não melhoram e com isso só piora ainda mais a situação da Itália. E para finalizar essa questão, para não falar apenas dos problemas e sim agora entrar também na parte das soluções, mas antes de migrar para as soluções, falarei então sobre a desigualdade social. Quando você compara o norte da Itália com o sul da Itália, você vê tranquilamente que o norte é muito mais desenvolvido que o sul. Então, o que falta para a Itália? Desenvolver mais o sul. Desenvolvendo mais o sul, os sulistas não vão para o norte. Os sulistas vão continuar ali no sul porque vai ter mais opções de trabalho.
Só que não é algo que acontece. Quem sou eu para estar julgando algo assim? Eu só estou aqui há 2 anos. Só que é algo tão fácil de fazer. Abra o seu país para empresas desenvolvidas, empresas grandes, gigantes, que façam com que o Sul tenha mais indústrias e com isso mais empregos, fazendo com que os italianos do Sul consigam trabalhar e tenham uma vida próspera e não apenas vão do Sul para o norte da Itália. É a mesma questão do Brasil. Você vê muitos nortistas ou nordestinos indo para o sul do Brasil ou sudeste do Brasil porque tem mais oportunidade de emprego, é mais seguro e tudo mais. Só que aqui na Itália é quase a mesma coisa. Só que novamente eu digo, a Itália, se você comparar com o Brasil, a Itália dá no máximo um estado brasileiro. E para não ficar apenas criticando, eu vou também abordar possíveis soluções. Mas como eu falei para vocês, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou um simples ítalo-descendente e que, vivendo aqui 2 anos, eu já vejo muitos problemas que não são difíceis de você resolver, bastando apenas vontade. O primeiro deles seria reforçar as políticas públicas para combater a pobreza. Com isso, fazendo a reintrodução ou melhoria de subsídios sociais. O segundo seria modernizar o sistema judicial com investimentos em tecnologia, digitalização e capacitação para acelerar processos e reduzir a burocracia. Também implementar reformas estruturais, flexibilizar o mercado de trabalho e combater a corrupção e a evasão fiscal. E por fim, investir no desenvolvimento regional, especialmente no Sul, para reduzir desigualdades sociais. E agora, para finalizar o vídeo, vou falar a respeito de como está a situação da cidadania italiana aqui na Itália. O decreto 36 de 2025, conhecido como decreto Tajani, ele foi aprovado, sendo convertido na Lei 74 de 2025, que restringe o acesso à cidadania em até 2 gerações, no caso sendo filhos e netos nascidos no exterior, tendo como objetivo evitar os abusos e a comercialização de passaportes, valorizando o vínculo afetivo com o país. A lei entrou em vigor no dia 24 de maio de 2025. E agora, em junho de 2025, o decreto que virou lei e a lei chegou até a Corte. Ao chegar na Corte Constitucional, iniciou o julgamento da constitucionalidade da legislação de 1992, que garantia a cidadania sem limite geracional, e discutir também os impactos da nova lei de 2025. Em 20 de junho, a Corte rejeitou a intervenção de associações representativas de imigrantes, mas a audiência pública para analisar o mérito estava marcada para o dia 24 de junho. E tribunais regionais como Bolonha, Roma, Milão e Florença questionaram a lei por suposta inconstitucionalidade, argumentando que a restrição prejudica descendentes que mantêm um vínculo com a Itália, fora do país. E por fim, especialistas indicam que o resultado pode abrir precedentes para mudanças futuras na lei vigente, com a audiência prevista para 2026 para discutir a atual legislação. E é isso, pessoal. Chegamos no final do vídeo. Eu espero que tenha sido um vídeo esclarecedor e que tenha sido possível atualizar vocês com os últimos acontecimentos aqui na Itália. A questão dos desafios sociais, infelizmente, é uma coisa que existe não só na Itália, como também no Brasil e demais países. O governo deveria fazer mais coisas a respeito disso, só que, ao meu ver, é o quê? Se os políticos recebem muita grana, a vida deles não é nada comparado a pessoas que recebem um salário mínimo. Isso eu já estou falando do Brasil. Você vê políticos recebendo ali mais de 50, mais de 100 mil com os penduricalhos e, enfim, recebem uma grana e a vida deles não é nada comparado a você que recebe um salário mínimo ou talvez receba 2 salários mínimos. Enquanto você luta o mês todo para sobreviver, eles vivem e fazem o que eles querem. Ao meu ver, o que falta é um equilíbrio entre pessoas normais e políticos. A partir da hora que o político souber o que é viver com um salário mínimo e ter que, apenas com dívidas, pagar mais de um salário mínimo, nesse momento as coisas, em teoria, iriam melhorar. E aqui na Itália não é diferente. Você vê muitas pessoas que não querem trabalhar e querem viver também de auxílios, porém tem muitas pessoas que precisam desses auxílios para sair da sua situação e agora, sem os auxílios, fica quase impossível sair da sua situação. E com isso também tem os políticos que não recebem pouco e não sabem o que é a realidade. Eles vivem na sua bolha, eles vivem no seu arco-íris, e enquanto isso as pessoas sobrevivem aqui no país que poderia ser um país muito mais desenvolvido do que é atualmente. E a respeito dos referendos, como eu falei para vocês mais uma vez, não só nesse vídeo como nos vídeos anteriores, infelizmente é algo que você não tem controle. Cada pessoa tem que ter a sua vontade de ir até o local e votar. Por não ser obrigatório, muitas pessoas nem sequer têm interesse de ir. Mas daí o que acontece? Não adianta você não ir votar e também ficar reclamando da sua vida, reclamando da situação do país. Se você não fizer nada, se você não mostrar que você quer mudanças, o governo só vai agradecer e vai continuar do jeito que está. Já a questão da cidadania é algo que, infelizmente, não só eu, como várias outras pessoas, sempre soubemos que iria
ocorrer esse tipo de coisa. Chegaria um momento que fecharia o cerco. O Brasil, a cada ano que passa, só piora. A situação dos brasileiros só piora. E muitos brasileiros que têm a possibilidade de serem reconhecidos italianos e com isso migrarem para a Itália ou qualquer outro país do mundo, acabam se sentindo simplesmente numa rua sem saída. E eu falei isso durante anos, durante muito tempo. E isso não só em 2023, quando eu fiz meu processo, isso aí muito antes, quando eu já comecei a pesquisar e decidi fazer o reconhecimento. Eu já sabia que chegaria um momento onde a Itália ia dizer, opa, que coisa está acontecendo aí? Que são as galera aí que estão querendo ser reconhecido, vamos dar um basta? Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo que fizeram isso, é um tiro no pé. Por quê? Porque a Itália precisa de pessoas. A Itália, ela precisa de mão de obra. Infelizmente não tem. Se eles não abrem as portas para pessoas que conhecem a cultura deles, eles vão ter que abrir as portas para pessoas que não vivem a vida deles, que não vivem a cultura, não vivem a culinária, não vivem até mesmo suas crenças e vão sofrer as consequências disso. Ou melhor dizendo, já estão sofrendo. E agora eu convido vocês, a caso não sejam inscritos no canal, se inscreva no canal, dê aquele curtir no vídeo, comente o que achou ou deixou de achar e compartilhe para algum amigo ou familiar que precisa saber dos assuntos abordados no vídeo e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!